Graça e paz em nome do Senhor Jesus, excelente noite a você, como você está? Eu espero que você esteja bem. Vamos para a mensagem do programa Esperança Bíblica de 10/10/2021. Faço uma ressalva aqui, não estou em casa, estou em viagem, mas eu gostaria de trazer uma mensagem para você que tem por título Pilares fundamentais da salvação. É fundamental, mesmo nós estando longe do nosso lar ou não estando no ambiente da igreja, é fundamental nos encontrarmos com a palavra de Deus. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós queremos te agradecer por esse final de semana, pela tua bênção, te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, e tudo que o Senhor tem feito é em nosso favor. Muito obrigado por isso, Senhor Deus. Obrigado pelo teto, pelo alimento, pela vestimenta, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela chuva que nós temos no dia de hoje, tivemos no dia de hoje. Obrigado pela provisão diária, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, e em tudo nós devemos dar graças ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Como eu disse, o título da mensagem dessa noite, Pilares Fundamentais da Salvação. Se você tiver a palavra de Deus aí próxima a você, eu peço que você pegue a palavra de Deus e abra no Evangelho segundo João. Nós vamos ler apenas um versículo muito conhecido, João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Hoje eu estou aqui com o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, aquela distribuição dos Gideões. Você deve conhecer, já deve ter se encontrado com o Novo Testamento, Salmos e Provérbios dos Gideões. Hoje eu vou pregar utilizando essa pequena Bíblia, pequena no tamanho, mas grande no poder, porque é a palavra de Deus. Vamos ler João 14, 6, diz o seguinte: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ler novamente? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como eu disse, o título da mensagem de hoje, Pilares Fundamentais da Salvação. E eu escrevi aqui algumas coisas inspirado pelo Espírito Santo para dividir com vocês essa noite. Quando a palavra de Deus é revelada ao coração do homem no momento em que este homem a lê, a palavra imutável de Deus, esse homem tem um encontro verdadeiro com Jesus e com pilares fundamentais da salvação. Quando o homem lê a palavra de Deus, não importa o tamanho que tenha a Bíblia, e essa palavra é revelada ao coração do homem, ele tem um encontro com pilares que são fundamentais para a salvação deste homem que a lê. E no momento em que essa palavra, que esse versículo em específico, é revelado ao coração do homem, ele desenvolve uma fé sobrenatural. Ele tem convicção de que entregando a sua vida a Jesus Cristo, ele é salvo. Ele não é salvo por obras, porque as obras, e até as obras, são passageiras. Elas são necessárias sim. Por exemplo, neste momento, nós estamos aqui nos esforçando, fazendo a obra que o Senhor Jesus Cristo colocou nas nossas mãos. Mas eu não sou salvo por isso. Eu sou salvo porque eu fiz decisão. Um dia eu fiz decisão pelo Cristo vivo. E quais são esses pilares? Quais são os pilares fundamentais da salvação que nós tiramos do Evangelho de João 14, versículo 6?
O primeiro pilar é quem pode salvar. Quem pode salvar? Porque ele disse o seguinte, o próprio Senhor Jesus, disse-lhe Jesus, da parte A, disse-lhe Jesus, quem pode salvar? O que nós tiramos daqui? O dono da declaração pode salvar, o Senhor Jesus Cristo. E não há nenhum outro nome no céu, na terra ou debaixo da terra que o homem possa ser salvo. É bíblico isso. Não há nenhum nome, não há nenhum outro nome que o homem pode encontrar salvação senão o nome do Senhor Jesus, aquele que fez essa declaração que está escrita em João 14, versículo 6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, esse é o primeiro pilar fundamental da salvação. Quem pode salvar? Quem é o único que pode salvar? O dono da declaração. O dono da declaração de João 14, de número 6. O segundo pilar fundamental da salvação, o caminho. Na parte B, ele diz, eu sou o caminho, eu sou o caminho. E aí eu escrevi o seguinte, o caminho me faz lembrar de uma estrada férrea, de uma estrada de trem. Por quê? Porque essa estrada tem medidas, tem direção e tem sentido, e o sentido é o céu. Tem direção e sentido, e ela é alicerçada sobre a pedra, sobre a rocha, sobre rochas. Jesus Cristo é pedra fundamental, a pedra angular, desprezada por muitos homens, infelizmente até os dias de hoje. Mas até quando nós poderemos suportar, desprezar a pedra fundamental? E a Bíblia também diz, ele é a rocha. Os trilhos de trem de uma estrada férrea têm dimensões, ele tem um espaçamento. A Bíblia diz que o caminho é estreito. O caminho é estreito. O caminho que leva à salvação é estreito, mas a porta que leva à perdição ela é larga, e muitos se perdem por essa porta. E eu ainda escrevi o seguinte, ele é a pedra fundamental, ele é o Senhor Jesus Cristo, é a rocha. Por isso que o caminho é um dos pilares fundamentais da salvação. Como eu disse, esse caminho tem medidas, os trilhos têm um espaçamento, esse caminho tem direção e tem sentido, e o sentido é o céu. Esse caminho é alicerçado sobre a rocha, que é o próprio Senhor Jesus, o dono da declaração. O outro pilar fundamental da salvação é a verdade. Um encontro com a verdade que liberta. Jesus Cristo é a verdade que liberta o homem aprisionado pelo pecado, o homem aprisionado por outros homens, o homem que ainda é aprisionado pelas coisas e pelas belezas aparentes, guarde isso, pelas belezas aparentes desse mundo que são passageiras. Tudo passa, eu vou passar, você também irá passar, mas o que importa é aonde ou onde nós iremos passar a nossa eternidade. Eternamente salvos com Cristo ou eternamente condenados? Essa é a grande questão. A verdade é um dos pilares fundamentais da salvação, um encontro com a verdade que liberta. A verdade de Cristo, meus irmãos, não precisa ser provada, pois ela foi provada na cruz e na ressurreição. A verdade de Cristo precisa de uma única coisa, precisa de corações regados de fé. Você tem fé que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Você ainda tem essa fé? Você perdeu essa fé em algum momento da sua caminhada cristã? Esse é o dia de você renovar a sua fé em Cristo Jesus.
Porque, como eu disse, a verdade de Cristo não precisa ser provada e nem aprovada por homens, pois ela foi provada pelo próprio Cristo na cruz do Calvário e ao terceiro dia na ressurreição. Essa é a verdade de Cristo. Hoje nós estamos vivendo uma época em que a verdade precisa ser provada e a mentira vem gratuitamente. E o que é pior, o homem vem acreditando na mentira e o diabo é o pai da mentira, aquele que faz com que o homem se separe de Deus. E se você morrer nessa condição, não se esqueça, morrer em Cristo significa vida eterna com Ele. Morrer condenado significa viver eternamente, eternamente condenado, eternamente naquilo que está preparado não para o homem. O inferno, como eu disse domingo passado, não está e não foi feito para o homem, mas sim para Satanás e a terça parte dos anjos caídos que se transformaram e que viraram em demônios, porque se rebelaram contra Deus. Aonde você quer passar a sua eternidade? Aonde eu quero passar a minha eternidade? Por isso que a verdade que é Cristo é um pilar fundamental para a salvação. Você está preparado para essa verdade? Você se esqueceu dessa verdade? A mentira do mundo tem te confundido. Muitos dizem, e eu abro um parênteses aqui, que essa palavra, muitos têm dito que essa palavra é obsoleta, não serve mais para os dias de hoje. Não é a palavra de Deus que mudou, porque ela é imutável. É o homem que mudou. É o quanto o homem permitiu que o seu coração fosse contaminado pelas coisas desse mundo, pelas coisas que são aparentemente maravilhosas desse mundo, mas elas são passageiras, elas são corruptíveis, elas são fugazes, elas iludem o homem e logo elas se vão e abandonam o próprio homem. Mas Jesus Cristo não nos abandona. Em nenhum momento da minha vida Jesus Cristo me abandonou. Seja no alto, no médio e no baixo, Jesus Cristo sempre esteve comigo. Quantos homens viraram as costas para você? Quantos homens ainda virarão as costas para você? Talvez Deus esteja usando a minha vida para falar com você nessa noite. Tenha um encontro com a verdade é Cristo. E tenha certeza de uma coisa, tendo um encontro com esse pilar, que é a verdade de Cristo, você nunca será abandonado por Ele. Você nunca será abandonado por essa verdade, a qual eu exponho a vocês. Por isso que essa Bíblia é pequena, mas o conteúdo dela é grande. E talvez esteja falando com você essa noite. O quarto e último pilar que eu tiro de João 14, versículo 6, a vida. A vida, a parte D do versículo, ele diz, eu sou a vida. A própria vida de Cristo em nós, e que faz de nós homens livres e independentes, como tivéssemos recebido uma carta de euforia do pecado, selada com o sangue de Cristo. Olha que como Deus fala conosco nessa noite. A vida de Cristo em nós, e que faz de nós homens livres e independentes, como se tivéssemos recebido uma carta de euforia do pecado selada com o sangue do Cordeiro, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E eu concluo essa mensagem dizendo a você, quem é o principal ator dessa passagem, desses fundamentos, é o próprio Senhor Jesus. O principal ator, a estrela dessa passagem é o Senhor Jesus Cristo. A estrela desses fundamentos é o Senhor Jesus. Agora eu te faço outra pergunta. Você sabe quem é o maior beneficiário dessa declaração, desses fundamentos? Eu e você.
Quem pode usufruir desses fundamentos? Somos nós. Quem pode usufruir? Quem pode ser salvo? Sou eu, e quem pode me salvar? Cristo. Eu posso fazer uso do caminho, eu posso fazer uso da verdade, e eu posso fazer uso da vida de Cristo. Portanto, eu sou o maior beneficiário dessa declaração de João 14, de número 6. Eu sou o maior beneficiário. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e eu sou o maior beneficiário disso. Como eu disse, quem é o maior beneficiário? O homem. E esses benefícios estão disponíveis para o homem ainda no dia de hoje. E eu faço para você uma declaração: venha para Cristo. Esta é a noite da minha e da sua salvação. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa mensagem fantástica que o Senhor fala conosco nessa noite, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e o Senhor é a vida. E, ó Deus, eu faço o meu apelo dominical nessa noite, ó Deus, se há alguém que quer se encontrar, ó Deus, com o caminho, com a verdade e com a vida, que essa pessoa repita comigo essas palavras: Senhor, eu me arrependo sinceramente dos meus pecados e faço declaração pública ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Eu me chamo Leandro Kleiner, congrego na Primeira Igreja Batista em Itupeva, na rua Antônio Tartaglia, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva. Se você mora em Itupeva, você é meu convidado para estar conosco ali, celebrando aos domingos às 9 da manhã, ou aos domingos às 18 horas da tarde. E também, se você quiser participar conosco do nosso culto de oração, às quintas-feiras, às 20 horas, você também é convidado. Aos sábados nós temos o nosso culto dirigido pelos jovens às 19 horas. Primeira Igreja Batista em Itupeva, fica na rua Antônio Tartaglia, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva. Eu desejo a você uma excelente semana, que essa mensagem tenha falado ao seu coração, e eu espero que nós venhamos a nos encontrar no próximo domingo, em mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Um grande abraço a você. Fique com Deus. Tchau.